Será que Chico Buarque mandou mesmo, incentivou jogar pedra na Geni? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Eu sou Larissa Mercury e hoje nós vamos falar sobre uma das músicas que muita gente diz conhecer, mas que quase ninguém escuta de verdade. Recentemente eu estava assistindo um vídeo de um criador de conteúdo que eu gosto muito e ele estava reagindo a uma pessoa falando o seguinte: por que eu não posso fazer minha piada racista se o Chico Buarque aí manda jogar pedra em uma mulher e ninguém fala nada? E aí eu fiquei, cara, que torto esse discurso. Será que é isso mesmo? Será que o Chico Buarque mandou jogar pedra na Geni? Incentivou jogar pedra na Geni? E aí eu resolvi fazer uma análise da letra junto com vocês. Então eu vou pegar aqui e fico pensando, né, cara, como que alguém consegue ouvir essa música inteira, e na verdade eu acho que as pessoas não ouvem a música inteira, e saem achando que o alvo da crítica é sempre a Geni, né? Então hoje eu quero fazer o oposto. Eu quero que vocês escutem esse episódio com calma. Não coloca a música no fundo, não canta junto, não antecipa o refrão. Hoje eu quero ler com vocês Geni como quem lê uma denúncia. Geni é um espelho e o reflexo que ele devolve é feio pra caralho. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de pedir encarecidamente que você siga o Quer Que Eu Desenhe, né? Se inscreva aí na sua plataforma preferida de distribuição de áudio e vídeo. É muito importante pro crescimento do podcast, tá bom? E me ajuda. Só que antes de ler a letra, eu gostaria de trazer um contexto. Geni e o Zeppelin faz parte da Ópera do Malandro, escrita por Chico Buarque em 1978, em plena ditadura militar. E a Ópera do Malandro, ele nasce do diálogo com duas obras centrais do teatro político. Tanto a Ópera dos Três Vinténs, de Bertolt Brecht, e a Ópera dos Mendigos, de John Gay. Ou seja, não estamos falando de uma canção romântica, nem de um retrato individual. Nós estamos falando de uma crítica social, de teatro que usa personagens não só para serem admirados, mas também para expor a podridão das estruturas de poder. Geni não é uma pessoa específica, ela é um papel social, e isso muda tudo. Então, vamos ler juntos, e aí depois a gente analisa. É difícil ler sem pensar no ritmo da música. De tudo que é nego torto, do mangue, do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes. É de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem e na cantina, atrás do tanque no mato. É a rainha dos detentos, das loucas dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde, e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir: joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuantes, um enorme Zeppelin. Pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios com 2000 canhões assim. A cidade, apavorada, se quedou paralisada, pronta para virar geleia. Mas do Zeppelin gigante desceu o seu comandante dizendo: mudei de ideia. Quando vi nesta cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama esta noite me servir. Essa dama era Geni, mas não pode ser Geni. Ela é feita pra apanhar. Ela é a boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um. Maldita Geni. Mas, de fato, logo ela, tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, e isso era segredo dela, também tinha os seus caprichos. E a deitar com um homem tão nobre, tão cheirando a brilho e a cobre, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão. Vai com ele, vai Geni. Vai com ele, vai Geni. Você pode nos salvar
você vai nos redimir. Você dá para qualquer um, bendita Geni. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante, como quem dá-se ao carrasco. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu zeppelin prateado. Num suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Ele repete. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Ele é muito ritmado, né? Bom, quem que é Geni? Geni é chamada de tudo, né? Coitada. É maldita, é indigna, é desgraçada. Mas, repara numa coisa fundamental. A letra, ela nunca define quem é Geni em termos morais. Quem que faz isso? É a cidade. Geni é lida como mulher, mas uma mulher fora do pacto social. E aqui é importante nomear. Geni é, sobretudo, uma travesti ou uma mulher trans. Na ópera do malandro, Geni ocupa o lugar do corpo dissidente por excelência. O corpo que transgride gênero, moral, sexualidade e classe ao mesmo tempo. Então, ela carrega sobre si uma violência que não é só misógina, ela é transfóbica. Ela é moral, ela é social. Geni é mulher, sim, mas é uma mulher que a cidade se recusa a reconhecer como legítima. Ela é o corpo que pode ser usado, mas nunca admitido. Então, na primeira parte da música, o olhar da cidade, logo no início, Chico faz uma escolha muito clara. A Geni, ela não fala. Ela não tem história própria, ela não tem passado, não tem desejo. Tudo o que sabemos sobre ela vem da lista de quem passa pelo corpo dela, né? E essa lista nos revela os cegos, os retirantes, os presos, os velhos, os loucos. E são pessoas à margem, né? Abandonadas pelo Estado. Né? Percebe o movimento? Então, a cidade chama Geni de imunda, mas é nela que todos os rejeitados encontram abrigo. Então, ela ocupa um lugar que ninguém quer assumir. O de escolher aquilo que a sociedade expulsa, abomina. E ainda assim, a Geni é tratada como se fosse a origem da sujeira, né? Quando, na verdade, é o destino dela. E aí entra vamos pegar a letra aqui, trechinho por trechinho, mas existe um coro de violência que é o que gera a polêmica, sempre, que é joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Esse é o trecho que muita gente cita e para exatamente aqui. Mas presta atenção comigo. Quem está falando isso? Não é o Chico, não é um narrador neutro. É um coro, é a cidade. No teatro épico, o coro não representa a verdade, ele representa a mentalidade, né? Ele não canta, ele acusa, né? Ele aponta o dedo. Então, esse refrão, ele é violento de propósito. Ele é barulhento, ele é repetitivo e ele vai se normalizando ali nos refrões, porque é assim que a violência social funciona, ela é normalizada. E quando alguém ouve isso e acha que tudo isso é incentivo, talvez esteja se reconhecendo demais nesse coro, nessa cidade. Esse trecho sempre me chama a atenção por um motivo muito específico, porque enquanto eu tava pensando em como desenvolver esse episódio, eu fiquei pensando que o jogar pedra não é só uma imagem de violência, mas é uma imagem de punição pública. E aí, eu lembrei que tem um trecho da Bíblia, olha lá, o culto da irmã Larissa. Eu até separei aqui. Que no livro de João, vamos ler juntos? Diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor e ele
se sentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: Eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Não dá para afirmar que Chico escreveu esse verso pensando diretamente nessa cena. Não sei. Mas o paralelo existe, né? Porque o mecanismo é o mesmo. Uma multidão que se sente pura, intocável, porque escolheu alguém para concentrar a culpa. E assim como na Bíblia, o problema nunca foi o pecado da mulher, mas o desejo da multidão de punir sem olhar. Aqui, nesse trecho, ela dá para qualquer um. Aqui a gente vê o corpo como utilidade. Aqui a cidade faz algo ainda mais cruel. Eles reduzem a Geni a uma função. E o corpo dela não é o sujeito, é um recurso. Ela serve, ela é usada, mas nunca respeitada. E isso é central. A Geni não é odiada apesar de ser útil. Ela é odiada porque é útil demais. Então, o corpo da Geni, enquanto um corpo trans, é tratado como público, como acessível, sem direito à recusa. Ela não é vista como um sujeito de desejo, ela é vista como um objeto de uso. E isso dialoga diretamente com a forma como corpos trans são historicamente tratados, né? Hipersexualizados, consumidos às escondidas, negados à luz do dia. E a cidade, então, se beneficia dela, mas precisa manter ela sempre num lugar de vergonha, para não encarar a própria hipocrisia. E aí a gente tem aqui no trecho a chegada do Zeppelin, um poder que ameaça. Então o Zeppelin, ele aparece, nada simboliza melhor o poder do que isso. Algo que vem de cima, que ameaça a distância, que não pisa no chão da cidade, um comandante que não negocia, não dialoga, ele impõe. E a exigência não é política, nem econômica, nem estratégia, ela é sexual. E aí que o jogo muda, né? O corpo de Geni vira então uma condição de sobrevivência coletiva. O mundo não gira, né? Ele capota. E aí, com a chegada do Zeppelin, tudo isso se intensifica, né? A cidade, ela não muda a sua visão sobre a Geni, ela só muda a urgência. Então, o corpo que antes era alvo de escárnio, ele vira uma moeda de troca. Então aqui a gente tem um paralelo bíblico que volta, de forma ainda mais cruel, que é a mulher que deveria ser punida, agora ela vira um instrumento de salvação. A mesma boca que xingava, que julgava, agora ela suplica. A mesma mão que atirava a pedra, agora empurra a Geni para o sacrifício. Então repare, ninguém pergunta se ela quer, ninguém pede perdão para ela, né? Os padres, o banqueiro, ninguém revê nada. A dignidade de Geni nunca entra em pauta nessa história. Ela só muda de função. Antes servia para o desprezo, agora ela serve para a salvação. A cidade, ela suplica, né? Vai com ele, vai Geni, vai com ele, vai. E ela não queria, né? Mas ela domina o seu asco, ela dominou o seu asco e Geni aceita. E esse não é um final heróico. Você precisa desbloquear seu iPhone. Ok, Siri. Esse final não é heróico, ele é trágico. O gesto mais ético dessa história, ela vem da personagem mais desumanizada. E isso desmonta qualquer ilusão de moralidade coletiva. E aí, depois que tudo isso passa, a gente tem o retorno do coro ainda mais incisivo, ainda mais cruel. Nada mudou, não tem redenção coletiva. Não existe um aprendizado ali. A cidade não se sente grata, ela se sente aliviada. E aí volta, joga pedra, joga bosta, ela é feita pra apanhar,
Ela é boa de cuspir, que maldita, né, Geni? E quem é Geni? Ela representa todos os corpos que a sociedade explora, descarta, convoca e depois joga fora. Corpos femininos, corpos dissidentes, pobres, racializados, corpos que só são tolerados quando são úteis. Por isso que essa música incomoda até hoje, porque ela não envelheceu, ela só trocou de figurino. Quando alguém usa essa música como incentivo à violência contra a Geni, o problema não está na letra, está na identificação de quem entende o coro como verdade. Não está ouvindo essa música como uma crítica, ela está ouvindo essa música como uma autorização. E isso diz muito mais sobre o ouvinte, sobre quem fala, do que a própria obra. Geni Zeppelin, ele não pede que você escolha um lado, ela mostra em qual lado que você tá. E talvez esse seja o incômodo da música. Ela não pergunta quem você acha que é Geni. Ela nos faz questionar quem sou eu no coro. Como cantava Gal Costa, é preciso estar atento e forte. Cara, ouve, escuta com atenção, com critério. Tente interpretar, tente degustar, não só engolir. Não só aceite o que lhe é enfiado na boca e aceite como verdade. É isso. Bom, esse foi mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, siga, compartilhe, avalie se você puder e até mais. Entendeu? Eu quero que eu desenhe.